A responsabilidade social em uma organização vai muito além de apoiar um projeto social. A responsabilidade social e empresarial é quando empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar dos seus públicos interno e externo. O conceito pode ser traduzido no comprometimento e no compromisso de uma empresa com a sociedade. Hoje em dia, a população como um todo está cobrando cada vez mais das empresas para que fabriquem produtos que agridam menos a natureza e tornem a vida da comunidade melhor. E são essas empresas o foco do projeto de pesquisa da Faculdade de Administração da Universidade de Passo Fundo, chamado Representações Sociais e a Ideologia no Discurso da Responsabilidade Social e Empresarial. Para falarmos sobre a pesquisa, está aqui conosco no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Denise Carvalho Tatim. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PF-TV. A responsabilidade social passa pela contribuição voluntária para uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. Mais do que ações isoladas, é um compromisso contínuo nos negócios, tendo como princípio o comportamento ético. Cada vez mais, a responsabilidade social empresarial passa a ser uma exigência dos consumidores, que ao adquirir um produto ou serviço, adquirem também um conceito. A responsabilidade social beneficia uma empresa porque ela fortalece e protege os atributos positivos de uma empresa. As pessoas, de uma forma geral, principalmente os clientes, que é quem se quer, né, que venham para a empresa, né, as pessoas, os clientes, eles valorizam muito o relacionamento, né, e quem os considera. Né? No momento em que uma empresa demonstra que ela tem interesse, que ela cuida, que ela é parceira das pessoas e dele próprio como pessoa e como cliente, esse cliente ele vai escolher essa empresa, ele vai lembrar dela, ele vai se sentir próximo. Mas de que forma a responsabilidade social adotada por uma empresa afeta o nosso dia a dia? Será que somos conscientes como consumidores? Uma pesquisa do Instituto Ethos revelou que apenas 16% dos consumidores se interessam com a responsabilidade social de uma empresa ao comprar um produto. E você, ao adquirir um produto, se importa com isso? A importância é extrema, 100%, porque tu não vai levar para tua casa um produto que tu acha que de repente pode te agredir, né? Que uma empresa deve respeitar o funcionário e deve respeitar o meio ambiente. Toda, né? Porque se respeita é o importante, né? Respeitar. Então, para mim, os produtos estão em primeiro lugar, né? Um produto que vai me agredir a minha própria saúde, né? Eu também não posso usar. A imagem de uma empresa sai fortemente beneficiada através de uma postura que demonstre a preocupação com o outro e com o meio ambiente. E a responsabilidade social pode ser implantada em qualquer tipo de negócio, não importando o tamanho ou setor da empresa. Eu acredito que é dever da empresa, por meio de seus gestores, apoiar funcionários, garantindo seus direitos, dando condições de trabalho favoráveis para que eles possam desempenhar bem o seu papel dentro da empresa. Todas as empresas têm uma chance de ajudar com a distribuição para a criança e o adolescente através do da dedução do imposto de renda. Né? Tem várias empresas em Passo Fundo que nós sabemos, o Grupo Graziotin é uma das empresas que nós sabemos que faz uma distribuição todos no final do ano, deduzindo do seu lucro real aquilo que é permitido através do imposto de renda e destinando para a criança e o adolescente. Né? Bom, hoje a responsabilidade social é muito importante, não só olhando o lado da empresa, o lado do patrão, mas também o lado do colaborador, onde ele consegue captar também essa mensagem de poder transmitir isso aí dentro da sua residência, da sua casa, onde ele está, e também falar do trabalho onde ele trabalha, né, no caso, que a gente pensa nesse lado da responsabilidade social. Quando nós construímos esse terminal, a gente já fez ele num projeto, claro, um projeto simples, né?
pensando na responsabilidade social. Hoje a gente tem aqui uma captação d'água, onde a gente tem aí 55 mil litros d'água, onde a gente ocupa parte dessa água para lavar para veículos, para vasos sanitários, para algumas outras coisas que a gente ocupa, né? E praticamente também a captação de luz, de energia, que a gente liga as luzes praticamente só no final da tarde ou no início da manhã. Durante o dia fica todas as luzes desligadas. A empresa respeitar os funcionários é tudo de bom, né? Porque os funcionários vão trabalhar melhor, né? Com certeza vão gostar de trabalhar nesse ambiente e respeitar a natureza, todo mundo, né, precisa respeitar. Através de movimentos que beneficiam a todo o sistema financeiro e a sociedade, as empresas tornam-se modelos, estimulando seus parceiros e atraindo mão de obra com mais qualidade. E é sobre isso que trata o projeto de pesquisa Representações Sociais e a Ideologia no Discurso da Responsabilidade Social Empresarial. Os detalhes deste trabalho você confere agora no nosso estúdio. Bom, nós vimos aí, Denise, um panorama daquilo que as pessoas entendem que seja a responsabilidade social e no imaginário, por exemplo, no meu imaginário, por exemplo, responsabilidade social é uma coisa que está muito ligada ao meio ambiente, né? Todo mundo fala, quando fala em responsabilidade social, fala em sustentabilidade, em proteção ambiental, mas o que é a responsabilidade social e quais são as interfaces que ela tem com o nosso cotidiano? Bom, existem várias correntes sobre responsabilidade social. Existe uma corrente chamada tradicional, que ela entende que a responsabilidade social da empresa ela está restrita mais ao cumprimento das obrigações legais. Ou seja, pagar impostos, cumprir a legislação, gerar empregos e remunerar seus proprietários, seus acionistas. Esse conceito foi se ampliando principalmente devido à questão ambiental. Por isso que tu pensas dessa forma, que tu associa e muitas pessoas associam. Porque, de fato, um dos fatores que trouxe assim, uma grande influência para esse movimento foram as preocupações em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque hoje o meio ambiente ele depende muito da forma de atuação das grandes, especialmente das grandes corporações, mas também das pequenas, né? Mas a perspectiva atual, então, de responsabilidade social, ela veio se ampliando e incorporando outras dimensões, além de simplesmente aquele aspecto legal. E aí entra a questão ambiental, a questão social, né? Então, hoje, a ideia de responsabilidade social se apoia no conceito de sustentabilidade. Então, as dimensões econômica, social e ambiental. E dentro delas, aí, uma série de desdobramentos e também a importância das relações. De que forma essa empresa se relaciona com todos os seus públicos e não entendendo os públicos apenas aqueles públicos diretamente ligados àquela empresa, mas qualquer pessoa que venha, atingida que por aquele esteja trabalho. Sendo o que possa vir a ser atingida pela forma com que aquela empresa atua. Por isso que a gente ouviu algumas pessoas falarem em remunerar bem os funcionários, tratar bem os funcionários. Então, essa é uma dimensão da responsabilidade social. É uma dimensão da responsabilidade social, sim. Porque a empresa, digamos assim, ela pode estar envolvida em apoio à comunidade, em projetos sociais, e, por outro lado, não ter relações éticas corretas, né, com clientes, com fornecedores, com funcionários. Então, a responsabilidade social é um conceito sistêmico. Ela envolve todos esses elementos e todas essas relações. Aí tem uma pergunta para te fazer, não sei se é uma pergunta um pouco delicada, mas assim, existe então o que é de fato a responsabilidade social, né? E aí tu falas, tem algumas empresas que são muito legais com as comunidades, ou aparentemente muito legais, mas não são legais com seus funcionários, por exemplo. A responsabilidade social não virou uma ferramenta de marketing das empresas, e vendendo ao invés da empresa de fato ser responsável, ela simplesmente vende uma imagem de responsável? Sim, isso que foi trazido ali muito interessante, a gente viu ali, foi falado em ação social, né, por exemplo, contribuir com o fundo, né, da infância e adolescência. A professora Valmíria falou que a valorização que hoje é dada pelo público, pelo cliente, o quanto uma empresa é valorizada
quando ela tem uma imagem socialmente responsável. Então, não é, digamos assim, por si só não é negativo que a empresa ela queira, né, projetar essa imagem diante do seu público, que ela queira buscar um diferencial desta forma. Também não é negativo que a empresa participe, apoie e até tenha iniciativas sociais. Mas a responsabilidade social em si, ela não se restringe a isso. E ações desse tipo não garantem que aquela empresa, que ela tenha, de fato, uma atuação ética. E pelo que tu está falando, me parece, eu que sou leiga, né, de que a responsabilidade social é o mínimo que toda empresa deve ter. Não deveria ser um diferencial, ela deveria ser o básico. Claro. Mas o que o Instituto, foi citado ali, o Instituto Ethos, que é uma das entidades de referência no Brasil, que foi pioneira no movimento e que é referência internacional hoje, segundo o Instituto Ethos, ainda há muita confusão no conceito. Né? Há muita confusão no conceito e esse é um dos maiores entraves. Né? Então, muitas vezes se pensa que você participando pontualmente de alguma ação, a empresa está sendo socialmente responsável. E aí no início eu falei que existem várias correntes, né? Tu trouxeste essa questão da imagem, né? Do interesse exclusivo pela imagem. Então isso ocorre, é muito negativo, mas o que se acredita é que a empresa que ela atua dessa forma, ela não terá como manter isso. Não se sustenta. Não se sustenta, né? Não tem consistência. Então, mais cedo ou mais tarde, isso acaba aparecendo. Então, existe uma outra corrente muito importante, que é a chamada corrente da filantropia estratégica. Tá, né? Então, professora Denise, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco falando, então, dessa outra corrente e também do projeto de pesquisa. Até já. O Universidade Aberta está de volta e o assunto de hoje é a responsabilidade social em empresas e instituições. Aqui no PF, um projeto de pesquisa da Faculdade de Administração vem estudando a forma como este conceito é aplicado pelas empresas. Está conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Denise Carvalho Tati. Denise, nós terminamos o bloco anterior e estava falando de uma outra corrente que é ligada à questão da filantropia, é isso? É que tu levantaste, né, se é possível que em meio a esse movimento todo, existem empresas que visam exclusivamente a promoção da imagem. Então, existe uma corrente muito forte que ela propõe que a responsabilidade social, as ações de responsabilidade social devam estar alinhadas à estratégia da empresa. Ou seja, elas devem contribuir de alguma forma para o resultado. Então, nessa perspectiva, muitas vezes ocorre isso que tu falas, que a empresa simplesmente ela utiliza, né, ela vai investir ou não investir, ela vai decidir o que ela vai fazer se aquilo traz para ela algum benefício. E não se traz benefício para a comunidade de quem ela retira. Exato. Pode trazer, então, aí que vem uma crítica muito forte, porque algumas pessoas dizem, não, mas se a empresa está contribuindo, não importa, porque qual é o objetivo dela, né? O fato é que ela está contribuindo. Mas a crítica vem no seguinte sentido, a empresa que ela contribui só em função de uma vantagem, dali a pouco ela pode deixar de contribuir, quando não for mais interessante para ela. Estrategicamente. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos empresas entrando em áreas que são áreas das políticas públicas, como educação, como saúde. O Estado tem obrigação nessas áreas, a empresa não tem. Sim. E ela pode simplesmente... E o Estado também transfere um pouco, então, né? Exato, mas é papel da empresa assumir essas áreas. Essa é uma questão que se faz dentro das discussões. Né? E o Estado, quando é conivente, acaba também transferindo, de certa forma. Exato, mas... Organiza leis e propõe leis que facilitem mas isso. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não, mas digamos, determinado serviço público não é bom. Mas nós podemos cobrar do Estado, não das empresas, né, de certa forma, porque elas não têm obrigação de nos prover saúde ou educação. Né? Então, essa questão também da estratégia, da promoção, então hoje existe sim, existe muita estratégia
de marketing voltada para a questão da responsabilidade social. Agora, como nós falávamos antes, isto revela uma empresa socialmente responsável ou não? O tempo é que mostra, né? Quando a empresa tem consistência, ela acaba consolidando, né? Não imagem. só a publicidade ou através da comunicação, mas através da sua atuação. Quando ela não tem, isso eventualmente acaba aparecendo, né? E o projeto de pesquisa está centrado em que aspecto de todo esse universo? O projeto de pesquisa, ele pergunta exatamente isso aí que tu levantaste. Esse movimento, ele é, de fato, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade em curso na maneira de se fazer negócios, ou ele é só uma estratégia de acomodação, vamos dizer assim, né? Onde as organizações passaram por um momento em que elas começaram a ser questionadas, né? A sua atuação, até determinados produtos, se deve produzir ou não isto, né? Hoje se questiona muita coisa, de que forma se produz, para quem, como é que são essas relações. Então, a grande questão do projeto é essa. Esse movimento é só uma resposta estratégica para isso, ou ele, de fato, ele é um movimento que ele indica que nós estamos num processo de mudança. Te escutando falar, eu fico pensando, né? Por exemplo, algumas empresas fabricam, vamos dizer assim, produtos que são extremamente danosos para o meio ambiente, mas desviam a atenção do seu produto principal, efetivando-se através de ações de suposta responsabilidade social. Como se isso pudesse apagar o dano que elas estão causando com aquele produto que elas produzem. Exato. A gente tem algumas áreas, né, que tu vê, por exemplo, aqui mesmo no estado, né, a gente sabe, tem, digamos, cidades inteiras, comunidades inteiras que dependem de uma determinadas empresas, indústria, mas que produzem produtos que, será que deveriam ser produzidos, né, o produto em si? Então, a minha pesquisa, ela busca analisar isso aí, né? E tu estás considerando um conjunto de empresas da região, do estado? Não, na verdade, sim, mas não especificamente assim. Eu analiso na pesquisa aquelas empresas que elas são consideradas referência. Então, não sou eu que escolho da onde são, quem são. Eu busco identificar em determinadas fontes que são reconhecidas quem são as empresas que elas estão destacando, né? Por exemplo, o Guia Exame de Sustentabilidade, a Bolsa de Valores, né, que tem hoje fundos socialmente responsáveis, então a Bovespa, e outras fontes desse tipo do Estado, do Brasil. Do país, né, do país. Então, essas listas vão se modificando a todo ano, e a minha pesquisa vai acompanhando. Uma outra dúvida, o reconhecimento da responsabilidade social da empresa está diretamente relacionado ao tamanho e ao poder financeiro das empresas ou não? Tem empresas pequenas que são consideradas muito mais responsáveis, reconhecidas, do que grandes empresas? Bem menos, até existem algumas tentativas, assim, algumas premiações, né, que destacam o trabalho de pequenas empresas. O Instituto Ethos, que tem contribuído muito com ferramentas, né, para a responsabilidade social, criou um modelo que auxilia a empresa a avaliar a sua gestão. De dimensionar. Voltado especificamente para micro e pequenas empresas. Mas se tu olhares, uma das coisas que eu constatei, quem é que é destacado, né, são as grandes. São as grandes corporações, principalmente predominam multinacionais, empresas multinacionais, são poucas empresas de capital nacional mesmo, né? Predominam as grandes corporações. Há um número de mínimo, um número básico de empresas consideradas socialmente responsáveis no Brasil? Olha, de reconhecidos, né? Um número... Se a gente olhar, é o que eu tenho feito, né? Venho desenvolvendo essa pesquisa há alguns anos e eu venho acompanhando quem são as empresas que são apontadas, quem são as que se mantêm na lista. Então, a gente pode dizer assim, ó, que as que têm se mantido, porque tem muitas assim, que elas aparecem esse ano e depois não aparecem nunca mais.
né, em nenhuma referência. Então tem se mantido um grupo aproximadamente de 100 empresas, assim, que parece que elas né, são relativamente consolidadas. Mas é um número pequeno, né? É um número muito pequeno. Inclusive tem uma pesquisa do IPEA, que até eu não acompanhei, porque o IPEA faz periodicamente, vinha fazendo periodicamente essa pesquisa, eu não acompanhei qual foi a última edição, em que ano foi, mas até onde eu acompanhei, eles constatavam assim, ó, que cerca de 69% das empresas brasileiras, de todos os portos, de todas as regiões do país, realizavam algum tipo de ação social. Claro que aí vai desde pequenas doações até grandes fundações. Sim. Então, o fato é que, sim, com certeza nós podemos ter empresas que têm uma conduta ética e que não têm visibilidade, né? Não tem essa visibilidade. Porque talvez financeiramente também não sejam voluptuosas. E nem todas essas que têm grande visibilidade, se a gente for examinar a fundo, eu fico pensando, né? Por exemplo, a Universidade de Passo Fundo tem feito um esforço nos últimos anos, né, para se tornar uma empresa socialmente responsável, com uma série de ações, né? E a Universidade de Passo Fundo é uma universidade com mais de 20 mil alunos, quer dizer, é uma universidade, uma instituição muito grande. E é muito difícil tu conseguir desenvolver muitas ações que te façam, então, processualmente e permanentemente uma empresa responsável socialmente, quer dizer, para te se chamar, se auto-intitular, eu sou uma empresa responsável. Essa dificuldade ou esse conjunto de ações que deveriam ser disparadas pelas empresas é um dos elementos que inibe um pouco um maior número de empresas se tornarem socialmente responsáveis? Um pouco é desconhecimento, né? Porque muitas empresas acreditam assim. E existe uma lei, né? Não, na verdade não existe. Uma lei de responsabilidade social? Não existe. Eu já ouvi, até porque eu trabalho com essa disciplina em pós-graduação, e eu já ouvi alguns empresários dizendo assim, olha, se a minha empresa for fazer tudo isso, fecha. Se a gente não tem condições de fazer as coisas assim tão certas, né? Tudo... Então, isso eu acredito que é desinformação, porque o resultado que a gente tem visto de empresas que realmente, né, se consolidam, elas acabam percebendo que a responsabilidade social favorece o resultado, né, de várias formas, porque é uma empresa que evita riscos, né, dela ter no futuro determinadas ações, determinados passivos, estar envolvida em corrupção, em uma publicidade, uma série de coisas, né? Sem falar que o exemplo que a gente viu ali que foi falado, né? Por exemplo, a questão da gestão ambiental, né? Tem muitas empresas que têm economia no consumo de energia, reutilização de resíduos, então tem inúmeras experiências que mostram, né, que inclusive a atuação socialmente responsável acaba, mas isso nem sempre é imediato, né? Muitas vezes requer um investimento de médio, de longo prazo. Eu fico me perguntando se é possível ser socialmente responsável em apenas uma das três dimensões. Eu posso ser chamada de uma empresa socialmente responsável se eu sou socialmente responsável só na dimensão econômica, ou só na dimensão ambiental, ou só na dimensão da ação social? Segundo, né, a concepção sistêmica, né, atual, não. É como tu imaginar assim, será que uma pessoa pode ser meio honesta? Uma empresa pode ser meio ética, né? Ou você é ético ou não é, né? Ou você é honesto em todas as tuas ações, em todas as tuas relações, ou você não é, né? Ou você é socialmente responsável, ou não é. E não é fácil, né? De fato, como tu falou antes, assim, ó, o mundo, tu falaste na universidade, né? A universidade vem investindo, eu estava vendo que a vice-reitoria de extensão hoje está muito preocupada, né, inclusive em estabelecer, em sistematizar uma política, que isso é muito importante, tanto para nós como instituição, quanto que se a gente considerar isso que nós estamos falando. Há muito desconhecimento ainda e a universidade não só é importante ela atuar, como ela ser também um espaço de disseminação, né, para todos, para essa ideia, né, inclusive sendo uma referência, sendo um exemplo. Não é fácil não, né, porque nem sempre a gente fazer a coisa certa é a coisa mais
fácil, mais prática, que te traz mais vantagem naquele momento. Então, envolve muitos dilemas. Bom, né? eu fico feliz que a Universidade Aberta hoje pode cumprir um pouco desse papel, que é divulgar um pouco essa ideia do que é ser socialmente responsável. Quero agradecer a professora Denise pela presença e convidar você aí na sua casa pensar. Podemos começar pensando com uma coisa bem simples. Você é socialmente responsável com o seu lixo? É um bom começo, não é, Denise? E posso falar mais uma coisa? Sim. O Oded Grajev, que é uma grande liderança empresarial, fundador do Instituto ETS, ele diz o seguinte: se o consumidor, né, tem um grande poder, ele diz, o dia que o consumidor se der conta do poder que ele tem, ele pode mudar o mundo. Né, que é aquilo que nós vimos na reportagem. Né, aquela coisa pequena de você escolher um produto, de você se informar daquela empresa, né, de quem você compra, de quem você utiliza os serviços. Bom, gente, eu vou terminar o programa com as palavras da professora Denise, que foram muito pontuais. Podemos começar mudando o mundo ao nosso redor. Até semana que vem. Tchau, tchau.